Boa noite, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Sopro de Luz, esse podcast que está aqui para inspirar as almas que se apresentam por aqui. É com imensa alegria que damos início a mais um momento de luz, reflexão e aprendizado. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, que hoje nos convida a mergulhar em um tema profundo e revelador: esquecimento do passado. O que o Espiritismo diz para a gente? Porque todos dizem que nós somos espíritos imortais. Somos mesmo? Então por que eu não lembro das minhas outras vidas? Para abordar com a gente, para conversar com a gente sobre esse tema tão instigante, tão intrigante, nós temos uma pessoa fascinante, uma pessoa incrível, que é a nossa querida Josiane Barreto. Ela vem lá de Salvador, Bahia. Gente, ela é pedagoga, trabalhadora espírita, expositora nas casas espíritas e responsável pelo projeto Seara Itinerante Irmãos Animais. Para vocês terem uma ideia, ela tem 50 cachorrinhos que ela cuida, que ela resgata, que ela deu para eles um abrigo, que ela está cuidando desses animais com todo amor e carinho. Então, vamos apoiar a Josi nesse projeto tão incrível que é cuidar dos nossos bichinhos. Josi, seja bem-vinda ao Sopro de Luz Inspirando Almas. Boa tarde, Sopro de Luz. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, gente. Estamos aqui, firmes e fortes. Eu com os meus 50 pets, mais o projeto de castração. Que coisa linda, né? Porque isso evita que tenham mais cachorrinhos de rua no Brasil. Sim. A gente tem que cuidar deles e tem que castrar. Gratidão, Josi, por você estar fazendo esse trabalho tão lindo. Olha, você não sabe como minha alma ilumina. Eu sou apaixonada pelos petzinhos. É meu sonho de consumo, mas eu ainda não sou tão evoluída como você para realizar. Sheila, não é evolução, não. É trabalho para evolução. Pois é, eu ainda não consigo fazer esse trabalho. Consegue. É porque o convite é feito. O convite não foi feito para você, foi feito para mim. Fazer o quê? E que bom que você aceitou esse convite, Josi. Isso ilumina minha alma. Muito obrigada. E A com todos certeza os nós nossos também. amadinhos de quatro patas agradecem. Sim, acho que Bom, sim. eu tenho certeza. Isso aí a gente nem discute. Josi, querida, você queria fazer para a gente uma oraçãozinha inicial para a gente poder já ir entrando aqui nesse clima, nesse momento de tão Pois sagrado, não. tão sereno, para Sim. O serenizar nossas diálogo com almas e coração. Cristo. Um Não, o diálogo. diálogo com Cristo. Na verdade, uma intimidade com Cristo, por que Isso. não? Nós precisamos, eu preciso ser intuída, amparada, acolhida, nesse momento Nós. que é luz, né? Nesse sopro de luz, nesse momento que é luz. Sim, vamos lá? Vamos lá. Pai, estamos aqui em teu nome para mais um aprendizado. Que o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, se faça presente através da falange de trabalhadores que se prestam a esse trabalho. Queremos o teu encontro através da luz, a inspiração, a intuição, a paz, a serenidade e o amor, disseminando na imagem, nas palavras, no momento. E que o mundo possa receber, todo mundo, dos mais necessitados aos mais orgulhosos. Que assim seja. Amém. Amém, amém. Que o mundo possa aceitar a capacidade. É verdade.
Gratidão, gratidão. Bom, gente, hoje a gente vai falar, né, sobre o Evangelho, quer dizer, o Livro dos Espíritos, questões 392 e 399. Nós vamos refletir sobre esta amnésia espiritual. Aqui, na verdade, voltei. Essa coisa de existe, não existe. Gente, será que realmente existe uma vida depois da vida? Jesus foi a grande lição que ele deu. Ele veio falar do reino dele que não era desse mundo. Então, quer dizer, existe uma vida depois da vida. Por que, que a gente não quer acreditar nisso? Por que, que a gente está dentro desse contexto, fugindo dessa realidade? Ah, mas se eu tivesse tido já uma outra vida, eu iria me lembrar. Por que, que eu não me lembro? Então vamos saber por que é que a gente não se lembra. Mas antes da gente saber, antes da Josi contar isso para a gente, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e outras mais que nós temos no canal Sopro de Luz. Ainda tem mais uma coisinha. Die heutige Sendung ist eine Aufzeichnung. Deshalb wird sie nicht übersetzen. Agora sim, vamos abrir a nossa alma, vamos abrir os nossos olhos com esse tema tão instigante. Josi, querida, o palco te pertence. Nossa, quanta responsabilidade. Gente, a humanidade, ela não se restringe só a este planeta. Né? A humanidade é formada por todos os zilhões de espíritos que alcançaram o reino nominal. Nossa, o que significa zilhões? Zilhões não é um número real, né, na matemática. É uma quantidade indeterminada. Então, existe uma quantidade indeterminada de espíritos que alcançaram já o reino nominal. Então, a humanidade que está aqui no planeta Terra é apenas uma pequenina parcela desse conjunto aqui trazidos, no passado e no presente, por semelhanças e aptidões. Nossa, é uma verdade? Sim, é uma verdade. E por que recordar ou tentar se lembrar desse passado se estamos aqui nesse planeta que ainda é de provas e expiações? Então, significa que o nosso passado não foi muito digno? Boas lembranças ou más lembranças? Né? Situações vexatórias, situações inconvenientes, situações, vamos dizer assim, de remorso, situações que eu não gostaria de lembrar. Imaginem vocês, no momento presente, tem certas situações que nós já vivenciamos que nós não gostamos de lembrar. E aí vem uma determinada pessoa e fala: você lembra daquele episódio? Nossa! Aí você pensa: meu Deus, que pessoa inoportuna. Eu fazendo de tudo para não lembrar, não é verdade? Porque foi uma situação que eu não gostaria de vivenciar de novo, ou de ter como reação ou ação. Por quê? Nos incomoda certas lembranças. Porque quando a gente atinge um ponto de moral, um ponto de ética, quando a gente avança esse ponto moral e esse ponto de ética nos incomoda o mal que nós fizemos, uma reação, uma palavra maldita, não é verdade? Uma ação indesejável, né? Que eu ofendi o outro. Então, quando a gente começa a incomodar com essas lembranças, é porque a gente atingiu algum ponto moral, algum ponto no que se refere à ética. Né? Consequentemente, a espiritual também. Por quê? A espiritual revela o quê? Os sentimentos, na verdade,
A nossa ética é a postura social que nós estamos aqui entre familiares, amigos, vizinhos. Então, incomoda. Agora, pensem vocês, a gente recordar de lembranças não muito agradáveis de vida anteriores. Eu passei um período da minha vida que, quando eu ouvia choro de bebê, eu começava a ter vertigem. Eu era adolescente, percebem? Eu sentia vertigem, eu sentia mal-estar. E aí, pense o que é adolescência, né? As pessoas se reuniam. Josi, vamos na casa de fulana de tal, porque o neném nasceu. E eu ia. E lá eu experimentava vertigem, mal-estar, eu começava a arrepiar. E aquilo foi me incomodando profundamente. Eu tinha também alguns problemas ginecológicos e eu era adolescente, né? E fiquei um bom período no fazendo tratamento. Até quando eu casei, fiz uma cirurgia e consegui engravidar uma única vez. E um desses meus sonhos, que a gente vai falar mais adiante, né, foi dito que você não lembra quem você foi? Autora de abortos. Só me disseram isso, mais nada. Gente, até hoje eu trabalho em escola de educação infantil. Até hoje eu trabalho com crianças. Até hoje eu ouço choro de crianças. Pergunte se eu hoje tenho vertigem, mas não. Se eu hoje passo mal, também não. Né? Então, o esquecimento do passado, sim. Algumas intuições, sim. Sonhos, sim. Mas o esquecimento é transitório e ocorre. Então, há muitos fatos hoje na vida da gente que se apagam temporariamente na vida presente. Imagine na vida passada. Por que não? É um mecanismo sábio, divino, de defesa para a nossa evolução. Percebam vocês, se eu não tivesse esse esquecimento, né, do passado, ou aqueles que foram minhas vítimas de abortos, não tivesse o esquecimento de passado para comigo, percebem vocês como é que seria a nossa relação? Então, nós estamos aqui para alcançar, no mínimo, a integridade, o quê? A moral, a integridade espiritual, que são os sentimentos. A gente precisa o quê? Avançar. E como é que a gente avança? Convivendo. Então, o esquecimento do passado, ele é transitório. Mas, em termos de virtudes e intelecto, não. Não existe esquecimento. Quando a gente retorna, as virtudes alcançadas e a parte cognitiva, os conhecimentos adquiridos, a gente não esquece, a gente traz. O que a gente esquece transitoriamente são situações indesejáveis, situações inconvenientes, situações que não vão favorecer para a minha evolução. Mas as minhas virtudes conquistadas e ao meu conhecimento, sim. Então, nunca é tarde estudar, nunca é tarde aprender coreano, viu, Sheila? Nunca é Verdade. tarde, não é, Sheila? Então, nunca é tarde entrar em uma faculdade, nunca é tarde ler um livro, nunca é tarde parar de comer carne, nunca é tarde fazer o bem. Porque esses conhecimentos, a partir do momento que você conquista, você leva, e quando você retorna, você traz, sem esquecer. Então, hoje eu não como mais carne, quer dizer, há muito tempo, aqui no momento presente. Eu vou morrer, e quando eu retornar, não comerei mais carne. Então, são conquistas, e eu não vou esquecer. Mas o mal que eu fiz a determinada pessoa, provavelmente eu vou precisar esquecer. Por quê? Porque é um mecanismo sábio, divino de defesa para a minha evolução. Esse esquecimento.
Então, agora eu pergunto, como é que esse véu de esquecimento influencia os relacionamentos familiares e os desafetos também do passado, que muitas vezes não estão dentro da família, mas estão ao nosso redor. Funciona esse véu de esquecimento? Sim. Pense uma mãe e um filho, inimigos do passado. Né? Quando nós não somos amigos, somos inimigos. E aí, já pensou eu saber que minha mãe fez determinada situação comigo? Como é que eu vou permitir esse reencontro, reatar esse laço, se eu vou ficar entre o passado e o presente? Não tem como. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E essa convivência com familiares, amigos, com pessoas desafiadoras, transforma uma chance de quê? De aprendizado e crescimento. Crescimento esse espiritual, crescimento esse moral. E aí nós vamos o quê? Desenvolver o quê? Virtudes, ou ampliar as virtudes da paciência, do perdão e do amor, sem conhecer, sem saber quem foram essas pessoas do passado. Né? Então, eu tinha 15 anos quando eu recebi um cartão de meu avô. Meu avô era espírita. Meu avô, de vez em quando, ele assiste as minhas palestras. É interessante. Meu avô foi do tempo daquelas casas espíritas que se fazia na sala, se tirava algumas coisas da sala para se fazer a sessão espírita. E eu era menina e acompanhava. Meu avô, quando desencarnou, eu tinha 15 anos. Mas antes de morrer, ele morreu de câncer. Mas antes de morrer, ele me deu um cartão. E esse cartão tinha escrito o seguinte: existe almas irmãs que se conhecem, se casam, se amam e jamais se separam. Saiba aproveitá-las. E eu não entendi na época. Não entendi. Meu avô morreu. Ele disse: você não precisa entender agora. Um dia você vai entender. Quando for necessário. Quando chegar o tempo. Gente, sabe quando eu fui aprender isso? Eu fui entender essa mensagem. Eu estou com 59. Eu fui aprender isso com 40 e tantos anos. Acho que não tem nem 10 anos que eu vim entender essa mensagem dele. Eu conheci meu namorado, hoje é meu esposo, estamos casados há algum tempo, viu? Tem um tempinho. Eu sou terrível de data, Sheila, mas tipo 38 anos. Eu sou casada há 38 anos. E agora que eu vim entender, né? Agora que eu vim entender, há algum tempo, que foi meu esposo. Meu esposo é um companheiro, né? É um marido, é um companheiro. Pense, é um amigo. Ele me ajuda na minha causa. Ele me ajuda, Olha que ele lindo. abraça, ele estende a mão. E depois de algum tempo eu vim entender. Né? Então, assim, muitas vezes não são inimigos, né? Muitas vezes é um aliado. Né? Mas eu não sei quem foi ele na vida passada. Também eu não estou interessada, não. Eu não estou interessada, nem estou preocupada. Eu estou preocupada com o meu presente. Nós precisamos focar o presente. Eu vou Sim. chegar lá nessa caixa de Pandora. E aí, André Luiz, o que é que André Luiz nos diz através de Chico, né? De Francisco Cândido Xavier? Que esses reencontros, eles são planejados no plano espiritual, com o intuito de quê? De criar laços fortes e corrigir falhas do passado. Você, nós, cada um está aqui para fazer tal, para fazer acontecer esses laços, né? Para corrigir essas falhas do passado. E se você encontrar aliados, se apoie neles, abrace esse aliado e siga em frente, porque esse aliado vai te ajudar a fortalecer. E é meu marido, né, meu esposo, é esse aliado que eu levei muito tempo para descobrir que ele estava ao meu lado, que era ele. E é essa pessoa que eu conto
nos meus momentos muito difíceis que passo, viu? Não são fáceis, porque a gente corre, né? A gente precisa correr e a gente precisa ser vigilante nessa correria. Porque existe de sabores, mas existe também bons sabores na vida, né? E essa libertação do passado, o véu do esquecimento te liberta do passado, gente. Pense aí, a libertação. Minha palestra de segunda-feira será sobre libertação. E essa libertação permite uma nova etapa de aprendizado e evolução. Por quê? Porque eu já falei que é um sábio mecanismo de defesa, né? Você esquecer a vida passada. Por quê? Porque você vai focar o presente, você vai discernir nesse presente, nas suas realizações, ter responsabilidade nas escolhas que você faz e não precisar comparar o que você fez, o que aconteceu com agora. Pense você viver nessa encruzilhada, né? Entre um caminho e outro, entre o que eu fui e o que eu sou, entre o que eu fiz e o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo. Gente, Deus é maravilhoso. É preciso, é necessário esse mecanismo divino, sábio de defesa, para permitir o nosso progresso e a nossa evolução. E nós temos o quê? A intuição como guia. Essa intuição, nossa intuição, sim, você tem o esquecimento, mas a intuição de quem você foi, do que você fez, você traz com você. E desempenha um papel essencial, mas essa intuição é a parte boa. Claro, claro que Deus vai oferecer para a gente o quê? Tudo que é bom, né? Tudo que é possibilidade, ferramenta de instrumento de crescimento. Então, essa intuição permite que seja um termômetro. Exemplo, esses conhecimentos que nós acumulamos, nós trazemos conosco, ok? A parte cognitiva, a gente traz, né? As virtudes. E aí você tem uma intuição, algo me diz, esse algo me diz a experiência de vida passada. Nós temos a mediunidade, sim, nós temos espíritos amigos que nos intuem, mas nós temos as nossas experiências de vidas anteriores, né? De vidas do pretérito, então que nos intui, então que nós, se nós pensarmos um pouquinho, eu preciso pensar. Olha, pensar. Pensamento é uma virtude, né? Eu adquiri. Eu preciso pensar para realizar, eu preciso pensar para falar, eu preciso pensar para agir, para reagir, eu preciso pensar. E é esse pensar que nos possibilita o quê? A intuição. E essa intuição é o que a gente traz de experiência de vidas passadas, que é um termômetro. Esse termômetro não é que diz, eu estou com febre. Esse termômetro que diz, olha, é o momento de você ouvir. Ouvir o seu coração, não se diz isso? Vamos ouvir o coração, ouça o seu coração. Ouça o seu pretérito, né? A parte boa que você traz. E aí você sim pode tomar decisões, reagir, agir, responder, até que sua intuição venha alguns dias depois, não é? Não precisa você responder na hora. Responda depois. Ou melhor, se você achar que deve silenciar, silencie. Mas ouça esse guia que é um termômetro na sua vida para o favorecimento da sua conduta aqui nesse momento presente. A intuição, que funciona muito bem nos momentos precisos, se assim eu permitir. Bom, eu tenho esse véu de esquecimento que é transitório. Ele é fininho, transitório, mas existe. Mas eu tenho as viagens que, em algum momento, me leva em situações vagas ao passado. Às vezes, se for necessário, às vezes a minha vigilância são as viagens durante o sono. A gente sonha, a gente dorme, a gente sonha. Tem vezes que a gente nem lembra.
Eu não lembro. Olha, eu, para educar minha filha, eu conversei muito com Maria, mãe de Jesus. E eu, antes de dormir, eu ia à janela e conversava com Maria. Ela me ajudou muito a educar minha filha. E aí eu dormia, sonhava. Eu não lembrava muito bem dos sonhos, mas quando eu acordava decidida. Vou tomar tal decisão. Nossa, o mundo poderia vir abaixo, mas era aquela decisão. Porque eu tinha conversado com Maria, né? Eu tinha sonhado e acordei intuída. Não tinha como dar errado. E deu certo. E deu certo. Em uma das últimas visitas que eu fiz a uma casa espírita de Renilda, Renilda, excelente médium. Renilda é fantástica. é, E aí Jamar me disse: você não imagina qual seria a sua história se você não fizesse o que você fez no processo de educar. Então, para mim, isso é missão, na verdade, missão dada, missão cumprida no bom sentido, né? A gente faz aquilo que pode, não é? Porque aqui nós estamos crescendo, aprendendo, evoluindo, chorando. A gente chora, né? Chora um pouquinho, às vezes chora mais. Mas a gente sorri também, sorri para a vida, né? Porque ajuda a esquecer também o passado. Então, as viagens ao sono, através do sono, ela possibilita algumas situações de memórias quando necessária, quando permite esse crescimento. Nossa, tem sonhos que você acha, nossa, eu não lembro dessa pessoa, né? Eu não lembro por que essa pessoa veio até o meu sonho. Às vezes lembrança, às vezes encontro, né? Os uhum, encontros durante os sonos. Por quê? Porque o espírito ele fica mais o quê? Fica mais livre, não é? Dessa matéria, fica menos densa. Então, ele fica mais receptivo, né? A espiritualidade, né? A espiritualidade passada, através das memórias, e a espiritualidade atual. Então, antes de dormir, né? Boa oração, uma boa conversa, né? Uma boa leitura, assistir alguma coisa saudável ajuda, fortalece até mesmo essa intuição, esse momento do sono. Então, depende de quê? Depende de você. Até mesmo para a gente tomar decisões mais importantes na nossa vida, é importante a gente sonhar, dormir, sonhar bons sonhos e acordar intuída. Então, esse esquecimento do passado é para as situações que não vão favorecer o nosso crescimento. Bom, e agora? Eu morri, desencarnei, e esse véu de esquecimento ele vai se desfazer de forma gradativa. Esse processo de introspecção não apenas, né, ele esclarece o passado, mas também ilumina o caminho do futuro. Então, assim, quando você desperta, né, sem esse véu do esquecimento, aí vem todo o seu passado, vem toda a sua história recente, né, do presente, e vai no despertar de quê? Da sua consciência. É como se fosse uma TV passando, né, na sua memória. E isso vai ser inevitável. Aí vem a dor, né? Pode vir as dores do remorso, do arrependimento. Por que eu não fiz isso antes? Eu uhum. podia ter voltado, me deu uma chance. E aí? E aí? E aí partiu. Aí é uma outra roupagem, né? É um outro momento. É uma outra história, né? Através de quê? De pessoas que você teve desafeto ou, né, aumentou a quantidade de desafeto. Exemplo, um líder. Pense um líder perverso que semeia a guerra. O que ele vai conquistar?
desafetos, não é verdade? E aí, e o passado, e o véu do passado está aí, esquecido. Mas o véu, e agora o presente? O presente já está todo registrado. E aí o desencarne? O desencarne é o pretérito, mais o registro da sua última, do seu último, da sua última reencarnação, e você vai somar. E a gente precisa somar o quê? Boas ações, boas reações, bons pensamentos. A gente precisa somar o que é bom, porque o que é bom vai ficar. O que não é, a gente vai precisar o quê? Consertar. E o conserto implica em quê? Em reencarnar. Não necessariamente nesse planeta, porque a humanidade não está só nesse planeta. A humanidade são todos os espíritos que já se encontram na fase hominal, né? De homens e mulheres, enfim. Então, nós precisamos aprender que esse véu do esquecimento é tão necessário para a nossa evolução e o nosso crescimento e as nossas relações de afetividade e de amorosidade que nos permitem não só o nosso crescimento, mas o crescimento do outro também através das provas. Então, as lembranças do passado só é útil quando o espírito já conquistou uma fortaleza moral. E nós já conquistamos essa fortaleza moral? Tá longe, Gente, gente. não, né, Sheila? Oh, Não é possível retirar, gente, lições ainda de ações delituosas passadas, não é? Então, nós não podemos ainda ter lembrança do passado, porque nós não temos uma construção moral suficiente para conviver com os nossos desafetos. Até nos dias de hoje, a gente até evita. O que, que a gente diz? Olha, eu prefiro evitar, porque eu não confio mais nessa pessoa. Né? E, na verdade, a gente comete um equívoco, porque a gente precisa conviver com essa pessoa, mesmo que ela tenha te feito mal. A gente precisa conviver. Porque é na convivência que a gente vai fazendo os ajustes necessários. E não é no afastamento. Né? Quando a gente afasta, a gente evita. Por quê? Porque eu não tenho uma fortaleza moral ainda para conviver com os meus desafetos. Agora, imagine se eu não tivesse o véu do esquecimento. Como é que seria esse planeta se não está bom? Quer dizer, o planeta está maravilhoso, né? Os habitantes que não ajudam o planeta. Porque a gente acordar com o sol, com o vento, com a chuva, com a neve. Pense aí, gente, a gente acordar com o lago, com o mar, com o rio, com as flores, as árvores, as frutas. Pense que maravilha, que espetáculo. Com a inteligência do homem, o homem é inteligente, né? Mas faz mau uso da inteligência. Traz a sua inteligência de vidas anteriores, mas para fazer o quê? Muitos fazem o bem, mas muitos utilizam para o mal. E aí serão responsabilizados? Sim, não resta dúvida. Né? Então, percebe essa caixa de Pandora. Olha só, o que é a caixa de Pandora? Tá me ouvindo, Sheila? A caixa de Pandora, vamos comparar, né? Lembrar do passado é como abrir a caixa de Pandora. A caixa de Pandora foi utilizada na mitologia grega por Pandora, uma das mulheres criadas pelos deuses. E essa caixa de Pandora tinha segredos. E entregaram a caixa ou um jarro para Pandora e disseram para ela: não abra a caixa. Pandora, curiosa, o que foi que fez? Abriu a caixa. E nessa caixa tinha todos os males e sofrimentos da humanidade.
E aí liberou todos esses males e sofrimentos da humanidade pela curiosidade de Pandora. Então, não ter, né, esse véu de esquecimento é como se fosse abrir a caixa de Pandora, né? Como se cada um fosse abrir a caixa de Pandora. E o que significa isso? É você colocar o turbilhões de emoções, de seus sofrimentos e dos seus males de vida anteriores. Então, isso significa o véu do esquecimento, nessa analogia da caixa de Pandora. O véu de esquecimento é você não lembrar. E como a caixa de Pandora é você não abrir, para não receber o turbilhão de emoções dos seus males e sofrimentos da vida pretérita. E você ainda prefere tirar esse véu de esquecimento, se assim pudesse? Não pode. E aí? Não. Eu não quero abrir essa caixa de Pandora. Porque essa caixa de Pandora terá os meus turbilhões, terá os meus males e sofrimentos, e eu irei manifestar através desse turbilhões de emoções. Viu, Sheila? Eu estou falando, fazendo analogia sobre tirar esse véu de esquecimento com a caixa de Pandora. Né? A caixa de Pandora, quando Pandora abriu, né? Uma das mulheres criada pelos deuses gregos, ali estavam todos os sofrimentos e os males da humanidade. E aí, a gente tirar esse véu de esquecimento é como abrir a nossa caixa de Pandora, né? Os nossos males e sofrimentos de vidas passadas e eclodir o quê? O turbilhões de emoções, né? As nossas emoções de vidas anteriores. Pense aí. Aí, olha o confronto, as nossas emoções antigas com as emoções de hoje. Se eu já controlo mais a minha raiva, o meu ódio, não é isso? A minha intolerância. Imagine eu confrontar do que eu fiz em vidas anteriores. Né? Então, não a caixa de Pandora. Porque abrir a caixa de Pandora para um espírito despreparado, como nós ainda, por isso que nós estamos aqui, é você, né, eclodir esse turbilhão de emoções do passado, que não vale a pena a gente agora investir. A gente precisa investir em quê? No nosso presente, focar o nosso presente, as nossas relações atuais, né? Os nossos afetos, os nossos amigos, os nossos desafetos. A gente precisa focar nesses, né? As nossas reações. A gente não querer de lembrar de coisas que aconteceram agora, até pessoas que fizeram bem, né? Eu prefiro não lembrar. Tem gente que não gosta de lembrar da sua infância, do que viveu a infância. Às vezes uma infância muito pobre, às vezes uma infância muito triste. Então, aquele que referencia, às vezes, a sua infância, né, como uma infância pobre, mas uma infância sofrida, mas uma infância com ganho, pense que lembrança espetacular, porque isso faz crescer, mas isso não é para todos. Né? Tem muitos que gostam de esquecer a sua origem. Né? Tem muitos que têm vergonha de falar que é nordestino. Pense aí, eu amo falar que sou nordestina do pé rachado, né, da Bahia, não é verdade? Então, tem pessoas que esquecem, né, que gostam de esquecer, né, da sua origem, do seu passado, de quem foi. Não, não, nós estamos aqui, né, nesse momento presente para focar, crescer, aprender. Sheila, você só vai me dizer o tempo, viu? Ainda temos mais do que suficiente, pode ficar tranquila. Estou de olho no tempo. Mas está tão interessante, que olha, quando você falou aí da caixinha de Pandora, eu digo, meu Deus do céu, é verdade, a gente não tem nenhum pingo de condição ainda de abrir essa caixinha de Pandora. Eu acho muito interessante quando eu vejo as pessoas dizerem assim, mas sabe de uma coisa? Eu vou fazer regressão de memórias, porque eu acho que eu fui uma rainha no passado. Eu olho, eu digo, querida, e se você não foi?
Como é que você vai viver com isso? Se em vez de você ser a rainha, você foi o cara que cortou a cabeça de todo mundo ali na França, na Revolução Francesa. E aí? E aí, você vai viver com isso como? Então, as pessoas veem esse esquecimento como um mal, mas o que você está falando é a grande verdade, é uma bênção. Nós não temos nem um pingo de maturidade. Se a minha vizinha que briga comigo, eu não dou um bom dia para ela, já faz não sei quanto tempo, imagina se eu descobrir que a minha filha me assassinou no passado. E aí, vai viver como com isso? Verdade. Então, vamos cair na real, né? Sim. Sheila, minha filha, gente, minha filha, ela chorou muito até os 2 anos. Ela chorava, porque quando ela olhava para mim, ela se contorcia, sabe? Se contorcia. Isso foi muito sério. E eu chorava porque eu disse: meu Deus, o que é que eu tenho? O que é que eu faço? Já já, eu sou sua mãe. Já já, e mamãe te ama. E aí, Sheila estava numa situação bem difícil. Aí, quando ela completava, já completou. E olha, eu nunca precisei levar ela para uma emergência, nunca precisou passar, nunca passou mal, nunca teve gripe, nunca, nada que eu lembrasse de ter levado para uma emergência, nunca. E aí, quando ela ia completar 2 anos, eu pedi à minha tia, fiz: minha tia, peça a Ana. Ana é uma outra amiga que estava dentro da casas espírita, das casas espíritas. E eu disse: diga a Ana, para um espírito me socorrer, me dar uma luz. Eu preciso saber quem foi ela do passado, quem foi ela do passado na minha vida, alguma coisa. Olha só. Dica, me dá uma dica. Me diga alguma coisa, por favor. Como quem diz, um sopro de luz. E aí, depois de alguns dias, eu recebi mandaram a mensagem para mim. Não disse quem foi ela no passado, na minha vida. A espiritualidade é perfeita, ela trabalha, né, em prol dos nossos ajustes, né, da nossa melhora, da nossa evolução. Mas olha o recado que deu, que ela se sentia um espírito superior ao meu, muito inteligente, não queria nascer, né, agora porque ela não gostava de cumprir nem regras nem limites. Então ela precisava de uma família e cumprir regras e limites. Então, Sheila, foi por isso que eu conversei muito com Maria. Foi por isso. Porque foi desafiador. Mas essa dica, essa mensagem, olha, gente, a intuição da espiritualidade, né, que eu recebi da espiritualidade, né, a mensagem que eu recebi, o que isso prova? Que Deus está aqui ao nosso amparo, no nosso acolhimento e permitindo a nossa evolução. A gente precisa querer. Foi muito difícil. Eu conversava com Maria e tomava decisões, e as decisões acertadas. E, no fim, deu tudo certo. Missão cumprida. Hoje ela mora no Canadá, tem um filho, né? Tá com a vida. Agora ela é mãe, né? E agora ela vai vai cumprir a missão como mãe. Mas é isso que é importante, a gente não saber. Eu não, quem foi ela no passado, até hoje eu não sei quem foi ela no passado, mas que ela precisava de limites e regras, e assim eu dei. Limites e regras, foi desafiador, foi. Eu sempre dizia: eu sou sua mãe e morrerei como sua mãe aqui, nesse momento presente. Sheila, ela dizia assim para mim: olha, quando você for fazer uma palestra, já grande, viu? Grandezinha, quando você for fazer uma palestra, eu vou levantar. Eu disse: você vai comigo, que você vai aprender. Aprender, você vai morrer, vai levar o aprendizado. E aí ela dizia: eu vou, mas quando você terminar a palestra, eu vou levantar e vou dizer quem é você como mãe. Eu fiz: tá bom, pode dizer. E eu fazia a palestra. Pense a isso. Eu estava me garantindo em quem, Sheila? Lá no alto, minha irmã, a gente só se garante no alto. Gente. E assim, ela, quando eu terminava a palestra, nada ela dizia e saía com menos zanga comigo, né? Com mais sorriso. E assim foi. Então, assim, a espiritualidade é perfeita, né? O véu do esquecimento é brilhante. Até hoje eu não sei quem foi ela na minha vida. Mas hoje, nesse momento presente, é minha filha e eu sou a Ponto. mãe.
E isso é o que de verdade interessa. É o que basta, não é verdade? Basta, porque você ajudou a ela receber o que ela necessitava. E tenha certeza que no Canadá, disciplina, disciplina e disciplina é o nome da vida que ela leva agora. Sheila, ela foi para o lugar certo, porque ela anda pisando, ela pisa em ovos, como um ditado, né, que tem aqui. A gente pisa em ovos, pisa com cuidado. Ela trabalha certinho. E ela dizia para mim, minha mãe, eu odeio estudar, trabalhar, eu odeio trabalhar. Eu só vou estudar. Eu falei, você vai estudar para trabalhar. Ninguém estuda para não trabalhar. Imagine, eu preparo, né, uma palestra e não vou palestrar e não vou falar. Qual o sentido, não é verdade? Nós viemos aqui para estudar e trabalhar. Eu disse, não vai ser diferente, você vai trabalhar. E hoje ela trabalhou comigo, trabalhou aqui, e quando foi, e hoje ela trabalha, e trabalha certinho, na é verdade? Olha aí, regras e limites, que coisa boa, na é verdade? Disciplina, disciplina e disciplina. Quando a gente sai do Brasil, isso se torna regra. No Brasil, a gente é livre. Chega aqui do lado de fora, disciplina, disciplina e disciplina. Nada funciona como a gente queria. Então, é isso. Nós viemos aqui para aprender, construir e mudar a nossa história, né? Mudar a nossa história a cada dia, para que essa história de hoje seja mais promissora do que a nossa vivência do pretérito, né? Do passado. Que se nós estamos aqui, porque precisamos o quê? De reajustes, né? Precisamos realinhar, precisamos buscar afetos, não é verdade? E aí eu digo a vocês, nós temos uma única vida. Certo? Como Josiane. Nós temos uma única vida. E qual é a vida? É a vida espiritual. O que a gente muda é a roupagem, né? Mas, uma vez conquistadas as virtudes e o conhecimento, nós mudamos a roupagem e levamos conosco os nossos sentimentos e o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, com o propósito de ampliar. A ideia é amplitude. Aí a gente vê aquela pessoa tão simplesinha, na verdade, e faz desenhos maravilhosos, né? Aquela pessoa que não teve uma boa escolaridade e tem hoje 2, 3 graduações, né? Estudou. Eu tenho um filho de uma amiga minha, uma vida muito sofrida, uma vida muito difícil. E hoje ele é umas pessoas na profissão dele, né, que é na área da ciência, é uma pessoa renomada, né, no conhecimento, é uma pessoa capacitada e uma pessoa que teve pouquíssimos recursos. Então, é essa amplitude que a gente precisa e que a gente vai levar. Então, imaginemos uma casa. Né? A gente pinta a casa, ok? A gente pintou a casa. Pintou. A casa continua o quê? A mesma. A gente mudou a cor. Mas a cor anterior, ela ficou. Né? Tá lá por baixo. E assim somos nós. Né? A gente muda, a nossa vida é uma, espiritual. A gente vem a uma nova reencarnação, a gente vem com a roupagem, mas aquela do passado continua. Né? Os nossos feitos, né? As coisas boas que construímos. Olha só, Irmã Dulce aqui na Bahia. Irmã Dulce é um grande exemplo, gente. A Irmã Dulce veio com a roupagem, né? O espírito como Irmã Dulce, fez essa obra, que hoje é gigantesca, é uma referência, né? Não só na Bahia, mas no Brasil. E ela partiu, mas o feito ficou. Então, essa obra, né, o que ela realizou está impregnada nela, né, nessa roupagem dela, né, na ação, sabe? Não é a matéria, né? É a ação, é o suor.
os sentimentos que ali ela ajudou a construir. Sim, aí é que a gente vê que a gente não precisa lembrar quem eu fui no passado. As minhas atitudes e ações natas dizem quem eu fui. E irmã Dulce, o que é que ela foi? Um espírito bom. Alguém que foi bom. Porque, de verdade, quem age aqui nesse corpinho de carne é o meu espírito. A Sheila, espírito. Essa roupagem eu vou ficar. Mas como a Sheila espírito age, é que fala quem eu sou. Eu não preciso fazer uma regressão de memória. Porque você sabe que o espírito inferior, você vai reconhecer ele porque ele vai sair roubando e fazendo tolices. E o espírito que já está mais ou menos no meio, começa a se ajeitar ali pelo meio de campo. E um espírito de luz, como a irmã Dulce, ela chega, ela nunca foi rica, era pobre, faltava pulmão, faltava não sei o quê, mas através daquela condição dela, ela conseguiu quantas camas de hospital para doar. E aí que você vê espírito Sheila, de luz. e o interessante que aquelas pessoas que ela tiravam da rua, que ela tirava da rua, né? Aquelas pessoas que estavam em situação de rua, tinham animais e que esses animais adentravam também, né? Ela acolhia também esses animais, né? Então a história dela é muito ampla, né? Não só para as pessoas, mas também para os animais. Então, ela é um exemplo fortalecedor, né? Que a obra a gente pode partir, mas nós devemos semear obras aqui, né? Aqui na Exatamente. Terra. E assim fez Irmã Dulce. E eu não sei se vocês conhecem a história do amor de verdade, de quem não esquece. Não Já ouviu conheço esse falar? filme. Não. Mas talvez se você lembre, sim, porque o título talvez eu tenha mudado, né? Mas tinha um senhorzinho que ele todos os dias visitava sua esposa na casa de repouso. Nesse dia, Isso. conhece, né? Uhum. Conhece. E nesse dia ele foi para a emergência, porque houve um corte na sua mão. E ele estava muito apressado, por quê? Porque ele precisava tomar café com a sua esposa, que ele tomava todos os dias, há 5 anos. E ele perguntava se ia demorar muito, né? Porque ele tinha pressa. E aí o médico, curioso, perguntou: mas por que a pressa? Porque eu vou tomar café com minha esposa. Eu já tomo café há 5 anos. Ele disse sim, mas hoje talvez você se atrase. Hoje ela já tomou, ou quem sabe ela não já tomou café. Ele disse assim, mas eu preciso tomar café com ela. Aí o médico diz assim, mas se você não tomar café com ela hoje, ela fez assim, ela não se lembra mais de mim. Ela tem há 5 anos que ela tem mal de Alzheimer. Ela não lembra mais de mim. Ele fez então mais um motivo, segundo o médico, né? Para você não ter pressa e nem mesmo tomar café, já que ela não lembra de você. E aí ele diz: ela não lembra de mim agora, nesse momento. Mas eu sei quem ela é. Eu lembro dela sim. Gente, a gente precisa entender que o esquecimento do passado, né, esse véu do esquecimento, é para as coisas que são desagradáveis na nossa vida, em vidas pretéritas. As lembranças de hoje, elas precisam, quando desagradáveis, elas precisam ser lembradas para serem retomadas, para a gente ajustar, né, essas falhas, essas deficiências, esses erros, essas lembranças que não foram boas. A gente precisa retomar e zerar. Uhum. E as boas lembranças, elas precisam permanecer, porque são as boas lembranças
que fortalecem os nossos sentimentos, que fortalecem as nossas atitudes, que fortalecem as nossas reações. Eu preciso lembrar, né? Minha mãe hoje tem 91 anos. Minha mãe, ela está sozinha, porque assim ela quer ficar sozinha. Minha tia morreu tem 6 meses, Sheila. E eu vou dormir um dia sim, outro não com ela, né? Eu durmo um dia sim, meu irmão dorme o outro. Eu durmo um dia, meu irmão dorme o outro. E uma amiga minha fez assim, Josi, mas ela não liga. Ela não liga se eu não for dormir lá. Ela não se importa. Se você Mas não for você se... dormir, você, se você não vier, não venha. Eu estou bem, eu estou ótima. Ela não, ela quer se fortalecer, ela quer que a gente perceba que ela está forte. Tudo bem. Mas eu disse a ela: eu sei que a senhora está bem, mas mesmo assim eu quero dormir. E eu disse para essa amiga. Então, todos os dias, essa mensagem, desde de janeiro, está comigo. Né? Essa mensagem desse esposo com essa esposa. Minha mãe não se importa, mas eu me importo, porque eu sei quem ela é. Ela é a minha mãe. Exato. E a gente precisa ter as boas lembranças para a gente fortalecer essas lembranças em ações e reações. E aquelas lembranças que não são boas, a gente precisa retomar para fazer delas, né, uma nova história, né? Uma história, um final mais feliz. Eu acho que aqui já está escuro, Sheila, está escurecendo. Eu já ia aqui, eu estava só esperando uma deixa para me poder dizer que a gente está chegando ao final. É? Aqui já são 10h32, Ah, já temos sim. 57 minutos de programa, Que bom. e foi assim encantador que eu não consegui nem me meter, porque Oh, tanto conhecimento que eu só não, consegui absorver. Eu digo, essa lição foi para mim hoje. não, para todos nós. Para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, Para o não é nosso crescimento verdade? e nosso aprendizado. Eu sempre digo, primeiro vem para os nossos ouvidos, depois é que chega no dos outros, né? É Então, verdade. nós é que Isso estamos mesmo. assim, necessitadérrimas deste aprendizado e deste conhecimento. Então, Josi, querido, eu quero agradecer a sua participação hoje. Gratidão mil, tá? Vou pedir para você fazer suas considerações finais, fazer uma oraçãozinha de encerramento do programa e já vou me despedindo de todos os nossos telespectadores, todos os nossos suchá. Vamos lá, gente. Não, não precisa lembrar de quem você foi, de quem foi o Pronto, outro. foi a minha que caiu. Gratidão, gente, muito obrigada. Eu encontro vocês na próxima semana. Gratidão mais uma vez ao Paulo de Tarso, em Portugal, que está retransmitindo o Sopro de Luz. Gratidão também ao Maravilha. Recanto da Prece, lá no Mato Grosso do Sul, que também está reproduzindo ou retransmitindo o nosso podcast. Obrigada a cada um de vocês. E a gente se encontra na próxima semana com mais um Sopro de Luz inspirando almas. Josiane. Pois não. Gente, não precisa lembrar, vamos viver esse véu do esquecimento. Vamos nos acolher nesse véu de esquecimento, focando o nosso presente, focando as pessoas que nós encontramos, focando as ações, digamos, boas e as reações maravilhosas. A gente precisa reagir sempre de forma maravilhosa, sem indagações: quem foi o outro, quem foi eu. E não esquecendo que o mundo está em ebulição. E nós estamos aqui para apaziguar, nós estamos aqui para harmonizar, nós estamos aqui para viver o presente de forma serena, por mais turbilhões que ocorram, vivendo emoções, boas emoções, pensando
no Cristo como o maior exemplo que aqui na Terra se manifestou através das suas ações e dos seus exemplos, com palavras objetivas, simples e amorosas. E assim vamos finalizar agradecendo ao Pai Todo-Poderoso, na sua paz, no seu amor e na sua grandeza de acolhimento, todos nós que estamos aqui em sofrimento no meio à guerra, em sofrimento no meio das dores de doenças, em sofrimento nos presídios, no sofrimento da fome, porque o mundo ainda passa fome, no sofrimento da ignorância, no sofrimento ainda do mal, porque o mal é sofrimento. Pai, agradecemos a luz do dia, agradecemos a luz da intuição, agradecemos a tua luz frente aos nossos caminhos, para que possamos viver no véu do esquecimento, focando o presente, sem se preocupar com a caixa de Pandora. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Gratidão mais uma vez, Josiane. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Um abraço carinhoso de Frustenfeldbruck e até a próxima semana com mais um Sopro de Luz. Beijos no coração.